Olá, de volta com o segundo vídeo, falando sobre a nossa gestão financeira, a mordomia cristã na área financeira, do nosso dinheiro, dos bens materiais. Eu quero compartilhar com vocês o livro de Lucas, no capítulo 14, versos 28 a 30, que diz o seguinte: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Em algumas traduções está dizendo qual de vocês quiser construir uma casa. Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. O próprio Jesus disse isso numa parábola, e que você pode conferir aí na sua Bíblia. Então, quantas pessoas você conhece que começou a construir uma casa e não terminou? Talvez você seja essa pessoa. Lançou os alicerces, não planejou nada, não calculou nada. O que Jesus está dizendo aqui, gente? Faz conta. E mais adiante, né, no restante do capítulo, ele vai dar outros exemplos da questão numérica, de números. Muitos empresários montam um negócio e não calculam o preço de venda, quanto que custa para produzir isso, para que eu possa vender por X. Vai fazendo ali na ânsia de querer atender e tal, e trabalha e não vê lucro. Talvez você, na sua gestão financeira, está da mesma forma. Mas hoje eu quero trazer alguns conceitos aqui para você, criados pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e que você vai aprender a aplicar aí nas finanças da sua casa. Olha que interessante. Você já ouviu falar, né, no INPC e no IPCA. São índices usados pelo governo que mede a inflação. E o que é inflação? Inflação é a variação de preço dos produtos. Então, a diferença aqui dos índices é que esse pesquisa famílias que ganham de 1 a 5 salários mínimos, que são famílias mais sensíveis a variações de preço. E aqui, famílias que ganham de 1 a 40 salários mínimos. Mas todos dois são índices que medem essa variação de preço em uma determinada cesta de produtos. O que vem a ser essa cesta de produtos, essa inflação? Vou explicar. Por exemplo, eu tenho aqui um leite de saquinho que eu comprava até o final do mês de maio a R$ 2,69 no supermercado. Vê se dá para enxergar aqui. R$ 2,69. Quando foi semana passada, ele já estava custando R$ 3,00. O que houve aqui? Um aumento de preço de 12%. Esta variação de preço, esse aumento que a gente chama de variação, é a inflação do produto. Então, olha só, você precisa conhecer qual que é a sua cesta de produto, quais são os hábitos de consumo da sua família, com o que você gasta o seu dinheiro. De acordo com o IBGE, que é esse Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, as famílias brasileiras têm 3 maiores gastos. Os 3 maiores gastos são com moradia, alimentação, transporte. Na verdade, moradia, transporte e alimentação vem depois. Então, nós sabemos que nós realmente gastamos, seja com o aluguel, né, a moradia do aluguel, a luz, a água, quem tem internet e outras despesas relacionadas à casa, à manutenção da casa, tudo isso são despesas de moradia. Despesas de transporte, né, passagem de ônibus, o aplicativo talvez que você utiliza para se locomover, o combustível do seu carro, tudo isso entra como transporte. E o outro gasto que é a alimentação. Alguns comem fora de casa, outros preparam a sua própria refeição. Então, você precisa saber com que você gasta o seu dinheiro. Quando você se casa, né, quando você constitui uma família, muitos casais entram para um casamento, para um relacionamento, cada um, os dois às vezes trabalham fora, mas cada um cuida do seu dinheiro, um paga uma conta ali, outro paga uma conta acolá. Mas, na verdade, gente, o que funciona é
uma só carne, uma só carteira. Você agora tem uma família, é um só propósito, é uma só estratégia, é uma só meta juntos para conseguirem conquistar juntos. Porque senão ficam igual aquela história dos dois burrinhos amarrados, um come a moitinha desse lado, o outro come a moitinha do outro lado e ninguém consegue se alimentar. É assim, cada um puxando para um lado. Então vocês precisam estar num só propósito. Vocês precisam sentar e conhecer a sua cesta de produtos. Com o que você gasta? Peraí, a minha lista de compra, ela tem leite, ela tem fubá, ela tem sal, ela tem banana, ela tem laranja. E isso me custa todo mês R$100, por exemplo. Mas você foi no supermercado e descobriu que a laranja aumentou demais o preço. Então, o que você vai ter que fazer? Se você conhece o seu custo de vida, se você conhece os seus hábitos de consumo, com que você consome o seu dinheiro, vocês vão juntos falar assim, olha, peraí, a laranja aumentou demais, então vamos tirar a laranja da lista? Vamos trocar pela mexerica, porque agora é época de mexerica e ela tá mais em conta? Vamos trocar por outra fruta? Então, legumes, a mesma coisa, verduras. Se você não cozinha em casa, você provavelmente gasta muito mais, você talvez come mal. Cozinhar em casa é mais barato. Então, tudo isso, gente, é importante pensar juntos quando você se casa. E quem é solteiro, que quer casar, você precisa pensar que agora é o tempo de economizar, de poupar, de não esbanjar o seu dinheiro. Então, olha só, quando eu comecei a namorar o meu esposo, nós tivemos acesso a um livro que chama Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. É do Gustavo Cerbasi, um economista, e o livro foi muito bom para nos direcionar nesse propósito, de nos alinhar, de nos manter disciplinados nas decisões financeiras relacionadas à nossa casa, à nossa família. Então, eu quero, para terminar e o vídeo não ficar longo, que vocês tenham uma tarefa. Também vocês vão arrumar um potinho. Se você não conhece o custo de vida, vocês vão juntos juntar todos os comprovantes de despesa da casa, a água, luz, as notinhas do sacolão, as notinhas do supermercado, da farmácia, o que você gasta com medicamento, e vocês vão juntar também num pote. Escolhe aí um pote, uma caixa de sapato, seja o que for. Durante um mês vocês vão fazer isso. E aí vocês vão classificar depois essas despesas, vão pegar lápis, papel, um caderninho, tá? Separe um caderno para isso e vocês vão escrever lá. Tudo, supermercado, gastamos X, medicamento foi Y, sacolão foi Z. E aí depois vocês vão chegar no final com um valor. Peraí, nós consumimos em 30 dias R$500, R$600, R$1.000, mas a gente não ganha tudo isso. E aí, a partir disso, vocês vão conseguir avaliar aonde estão as maiores despesas, os maiores gastos, tá?